Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai dar início à banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso da Laura de Barros Cavalcante, curso de Relações Internacionais. Agradeço imensamente a professora Juliana, ao professor Arthur, por terem aceitado participar dessa nossa avaliação já nesse adiantado de dezembro, dia 18 de dezembro, quase Natal, flocos de neve caindo ali em Três Lagoas, na casa da Ju, mas a Laura fazia muita questão, tá, Ju, da sua presença, desde o dia que ela me procurou para ser orientador desse trabalho dela. A condição que ela colocou é que você estivesse na banca, e acho que a presença do Arthur também era fundamental, além de conhecer o tema, por também ter participado ali daquele processo de organização do Migração, que é a atividade que dá origem ao trabalho de conclusão de curso da Laura. Agradeço também a presença das demais pessoas que estão aqui assistindo e especialmente dos familiares e amigos da Laura. Laura, a gente combinou, né? Então você vai fazer uma apresentação breve, eu imagino que é algo próximo dos 10 minutos, para depois a gente passar a palavra para os nossos membros avaliadores. Aí a gente passa a palavra para a professora Juliana, nossa convidada externa, na sequência para o professor Arthur, e aí ao final das observações dos dois eu devolvo a palavra para você, caso tenha perguntas, questionamentos, provocações ou observações a serem feitas. Em seguida, a gente vai criar uma sala paralela. Eu, Arthur e Juliana, a gente vai para essa sala fazer deliberação, aí não precisa todo mundo sair aqui desse link, e aí a gente retorna para trazer aí o resultado da avaliação, tá bem? Então, a palavra está com você. Conforme você quiser que eu vá passando os slides, você vai me informando. Bom, boa tarde a todos, ao professor Hermes, meu orientador, à professora Juliana, que eu tanto fazia questão de estar na minha banca, ao professor Arthur e, em especial, aos meus pais, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho e a todos que tiraram tempo para estar presente aqui na minha apresentação. Eu gostaria de iniciar explicando a razão de eu ter escolhido o meu tema. Eu pratico esportes desde criança e, através dos esportes que eu pratiquei, eu aprendi cada vez mais sobre a integração, o respeito, o lazer e a disciplina. Além de atleta, eu sou torcedora fanática pelo meu time Esporte Clube Corinthians Paulista. E por causa do amor que eu sinto por ele e pela torcida organizada, eu acredito fielmente que a união do esporte vai além da prática desportiva. A questão da imigração também está associada à minha vida. A minha família paterna é turca e desde nova eu escuto as histórias que o meu pai e a minha avó Juraci, que faleceu em 2021, me apresentaram sobre a nossa trajetória familiar. Eu acredito que essas razões me motivaram a começar a pesquisar mais sobre o tema e em setembro de 2024, com o incentivo da professora Juliana, eu decidi contatar o professor Hermes para trabalharmos juntos, pois eu acompanhava o trabalho dele com o time Black Panthers e essa foi outra razão que me inspirou em estudar mais o tema. Agora eu gostaria de explicar um pouco sobre o porquê eu trouxe esse tema para vocês, que é a integração de imigrantes por meio do esporte, uma análise de superar barreiras em contextos migratórios e se transformar em uma ferramenta efetiva de política pública, ultrapassando resistências e gerando uma combinação entre a integração e a relação comunitária. Esse questionamento, ele busca analisar um cenário multidimensional do esporte e a coexistência de iniciativas de acolhimento com barreiras persistentes à integração sociocultural, abrangendo vários fatores socioeconômicos, fragmentações linguísticas e o fortalecimento da inclusão intercultural. Bom, o objetivo geral do meu trabalho é avaliar a capacidade
do evento de contribuir para políticas públicas, o impacto das iniciativas desportivas e promover a integração intercultural e o fortalecimento dos direitos humanos. Agora eu vou explicar um pouco sobre a estrutura do meu trabalho. O meu trabalho se divide em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata sobre as migrações internacionais do Brasil. A migração é um fenômeno estruturante na dinâmica global contemporânea, que é influenciada por diversos fatores, por transformações econômicas, políticas e sociais. Nesse primeiro capítulo, eu trouxe um relatório anual da OBMigra de 2024, que especifica os dados migratórios nas regiões do país. Em 2024, foram registrados 481 mil imigrantes, 481 mil solicitações de residência e 140 mil solicitantes de refúgio. Esse fluxo migratório ele não se restringiu só a grandes centros urbanos, mas também em cidades interioranas como Dourados. Dourados, ele se tornou um fluxo muito, se tornou um polo muito grande de recepção de imigrantes, principalmente nas universidades, por exemplo, com a migração venezuelana, devido à Operação Acolhida, no caso dos haitianos, que o Mato Grosso do Sul é um polo de mão de obra. E agora eu vou falar um pouco sobre as migrações em específico. Eu abordei 3 migrações nesse trabalho, que foram as 3 nacionalidades que participaram do Torneio da Amizade das Nações. A primeira é a migração haitiana. Nesse capítulo, eu expliquei um pouco sobre como o Mato Grosso do Sul ele foi um destino preferencial dos imigrantes haitianos justamente pela questão da mão de obra. E o Mato Grosso do Sul ele tem uma mão de obra, aliás, tem uma atividade laboral muito grande no setor dos frigoríficos. De 2010 a 2016, o fluxo migratório dos haitianos aumentou bastante. E, atualmente, isso se perpetua. Eu, por trabalhar na Polícia Federal, aqui na imigração, eu recebo muita documentação dos imigrantes e acabo vendo os olerites que confirmam esse fato. Além disso, eu vou falar um pouco também sobre a migração venezuelana. Tratando da migração venezuelana, eu acho importante eu falar um pouco sobre como, devido à Operação Acolhida, a migração haitiana tornou Dourados o quarto maior município receptador de imigrantes. Eu gostaria de citar 2 problemáticas que eu vejo presentes na migração venezuelana e que, graças à minha entrevista feita com um migrante venezuelano, isso pode ser reforçado. E também, trabalhando aqui na polícia, eu consegui perceber isso. A primeira problemática é a integração educacional para a validação dos estudos de crianças, adolescentes e pessoas mais velhas também, para elas conseguirem um trabalho, uma mão de obra que, de fato, valorize os estudos, valorize a pessoa que esse imigrante é. E também a precarização laboral. O meu primeiro entrevistado, ele citou que quando ele conseguia um tempinho sobrando, ele praticava esporte, ele juntava os amigos que ele conheceu no trabalho, ele praticava esporte. E trabalhando aqui na polícia, escutando muitos imigrantes falando que eles não têm tempo, às vezes, de conseguir estar com a família, que às vezes eles não conseguem nem buscar o documento para estar regularizado. Isso para mim são fatos que confirmaram esse dado que eu estou trazendo. Além disso, por fim, tem a migração africana no Brasil. O meu entrevistado 2 me explicou um pouco sobre como foi
a migração dele no país. Ele veio devido aos estudos, buscando condições melhores de estudo. Ele passou na universidade do estado de São Paulo. Posteriormente, por condições financeiras, ele veio para a universidade pública aqui na cidade de Dourados, e também pelo custo de vida, o que contribuiu para a trajetória acadêmica dele. E nas minhas pesquisas, nos textos que eu apresento a respeito da migração africana, eu falo sobre como a Universidade Federal da Grande Dourados ela é um polo da comunidade africana. Um fato que eu gostaria de citar sobre isso, eu faço parte do projeto Black Panthers, e no Black Panthers a gente tem dois migrantes africanos, que é o Apache, o Dauda e o Edwin, que eles estudam, e eu acho muito interessante como que funciona a dinâmica deles, o porquê que eles vieram para o país, como a integração com os migrantes faz com que eles saiam da bolha deles. Bom, agora o segundo capítulo do meu trabalho é o esporte como estratégia de integração. Nesse capítulo, eu explico um pouco sobre como o potencial do esporte, em especial o futebol, ele pode ser uma ferramenta de inclusão social e intercultural. E ela é amparada por marcos legais nacionais e internacionais. E, além disso, eu trago uma discussão sobre como o esporte ele é reconhecido como um direito social. Por fim, eu falo um pouco do Torneio da Amizade das Nações, explico como o esporte ele operacionaliza a integração, como as dinâmicas funcionaram, os termos de autorização, as súmulas e a finalidade do torneio. Pode passar, professor. Bom, essas foram as minhas referências conceituais em minha base de dados. Eu trouxe dados da UBMigra, eu entrei em contato diretamente com eles por e-mail, porque eu tive muita dificuldade de acessar o site, e eles me apresentaram o dado sobre a quantidade de trabalhadores haitianos, venezuelanos e africanos regularizados aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eles também me apresentaram as solicitações de refúgio e autorização de residência. Além disso, eu trouxe a Lei de Imigração, que foi fundamental como base do meu trabalho, a Constituição Federal Brasileira. Eu utilizei ela para falar sobre o esporte como um direito social, e eu também trouxe a Lei de Incentivo ao Esporte. Eu achei que seria interessante eu apresentar essa lei. Posteriormente, eu vou falar mais sobre as minhas outras referências. Vou falar um pouco sobre a relevância das minhas entrevistas. Eu achei muito importante eu ter acesso a esse material, poder conversar com os imigrantes por diversas razões. Além de aprender mais, enfim, ter conhecimento sobre a realidade migratória e além dos dados estatísticos que o OBMigra me disponibilizou, eu também pude dar voz aos entrevistados e eu consegui aprender mais sobre formular as perguntas, ter uma escutativa, articular a teoria com as experiências desses imigrantes. E eu pude ter uma compreensão maior sobre o tema que eu estou apresentando e apresentar para esses imigrantes também o papel do esporte na integração pela voz deles. Aqui eu trouxe 3 relatos dos entrevistados que eu conversei. O primeiro foi um entrevistado venezuelano. Ele foi muito simpático. Eu fiz a entrevista com ele depois do jogo e ele me falou que esse momento que eles tiveram foi para compartilhar uma experiência com os outros imigrantes e também ensinar para as crianças que não tem briga, que não tem discussão e também não tem palavrão. Eu achei isso muito legal, dele ter me ensinado sobre isso, ter me falado sobre isso. O segundo relato do entrevistado 2
ele me falou que o evento possibilitou que os imigrantes, que eles não teriam outras oportunidades, por eles estarem em outras bolhas, eles trocarem experiências, vivências e também estratégias de sobrevivência que, através do esporte, puderam fazer esse intercâmbio. Por fim, o último entrevistado, ele era um pouco tímido e ele não desenvolveu muito a conversa comigo. Mas ele me falou que achou muito legal a dinâmica do evento, que ele gostou de ser convidado, que os colegas dele também de time ficaram muito felizes com o convite. Pode passar as fitas. Na disponibilidade dos imigrantes, o primeiro imigrante foi tranquilo, eu consegui entrevistar ele logo após o evento, mas um dos imigrantes eu tive que entrevistar via Meet, e o outro eu estava voltando de Campo Grande, estava numa correria, e aí eu consegui encontrar ele, porque ele não estava trabalhando, e aí deu tudo certo, mas assim, foi uma dificuldade tamanha. Eu também tive muita dificuldade em elaborar as perguntas que eu fiz para eles. Eu não estava sabendo desenvolver muito bem, aí o professor Armis me ajudou, também tive contribuição de outros colegas, e eu transcrevi manualmente as entrevistas, eu não usei nenhum aplicativo, nenhuma ferramenta. Então, para mim, foi muito cansativo, porque teve entrevista que eu fiquei 1 hora só digitalizando, escrevendo, escutando, pausando, e foi muito complicado essa parte. Pode passar, professor. Bom, por fim, eu gostaria de dizer que o esporte ele é uma ferramenta que pode promover a integração intercultural, a coesão social. Gostaria de frisar mais uma vez que ele é conhecido como um direito social, e também é importante a gente institucionalizar e dar continuidade a essas iniciativas, indo além de eventos pontuais. Foi algo que o meu entrevistado 2, ele até citou, que não tinha que ter só em um evento esse tipo de torneio, mas em outras oportunidades. E não porque talvez seja o dia do imigrante ou algo assim, mas que fosse além. Por fim, eu gostaria de falar a minha contribuição na minha formação como egressa de RI. Eu acredito que na minha formação como pesquisadora, porque eu quero continuar nessa área, estudar esporte já está na minha mente desde o início da faculdade, e eu comecei no ano passado, eu quero muito continuar isso no mestrado e posteriormente no doutorado. E eu também acho que a gente, estudando esse tema, apresentando o torneio como uma ferramenta de integração, a gente está aplicando os princípios das relações, os conceitos de integração, de diplomacia, de soft power das relações internacionais. Além disso, a contribuição acadêmica, eu acredito que eu não sei se a minha pesquisa tem força suficiente para isso, mas eu acredito que ela pode influenciar na inserção de políticas públicas para a integração dos migrantes com ações esportivas. Eu coloquei... Eu não terminei não, professor. Eu coloquei aqui uma frase do entrevistado 2, que ele fala... Só um momento. Nem eu estou enxergando. Ele fala que o imigrante, com a habilidade que ele já adquiriu, ele pode entrar muito mais rápido na sociedade, de contribuir com a sociedade, e que ele acredita muito no potencial do esporte. Que tem que ser, primeiramente, um esforço das políticas públicas, e quando uma política pública ela é voltada para o esporte, todo mundo ganha. Ganha os imigrantes e ganha a população douradense.
Eu também trouxe uma frase do Guilherme Freitas, que foi um dos pesquisadores que eu me inspirei na minha pesquisa, que ele diz que o esporte ele não vai resolver e responder todos os problemas do mundo, mas sendo um poderoso instrumento social e cultural que mobiliza multidões pelo mundo, é um ótimo campo de estudo para a compreensão da sociedade. E por fim, eu usei uma frase do Jean Katumba Bolondai, que ele diz que no futebol a gente não precisa falar português ou inglês. Ele tem uma linguagem universal que mostra amor, solidariedade e irmandade. Apresentei as minhas referências, o relatório anual da Bemigra, o texto da professora Juliana, o texto do César Augusto, Bari, todos que estão nessas fotos, tudo que isso significa para mim. Estar na Universidade Federal é muito importante para mim, para os meus pais. Eu agradeço muito pelo incentivo deles, agradeço pelo incentivo da professora Juliana, dos meus amigos que estão presentes, que não estavam mais aguentando eu falar sobre o meu TCC, da Natália, que me ajudou muito, que teve muita paciência comigo, do time Black Panthers, do Edwin. Muito obrigada, Edwin, por me emprestar o seu Canva para eu conseguir fazer minha apresentação. Queria agradecer os meus colegas de trabalho por me ensinarem tanto, por terem tanta paciência. E, enfim, é isso. Muito obrigada a todos. Eu estou à disposição da banca para qualquer dúvida. Beleza. Laura, obrigado aí pela tua exposição detalhada. Um pouquinho mais de 10 minutos, né? Mas eu já imaginava que isso ia acontecer. E aí, só para contextualizar, quem está acompanhando isso e talvez não tenha acompanhado na época, no mês de junho houve um evento aqui na cidade de Dourados chamado Migração. Foi a segunda edição de um evento organizado pelo Comitê Estadual de Refugiados, Migrantes e Apátridas. A primeira edição foi em dezembro do ano passado em Campo Grande. A UFGD, como parte do Comitê Estadual, esteve lá em Campo Grande, eu, Arthur e acho que mais 8 estudantes, né, Arthur? A gente esteve em Campo Grande no ano passado, em dezembro, nessa primeira edição, e lá a gente pediu aos membros do comitê que houvesse uma edição em 2025 aqui em Dourados. Ela aconteceu em junho e foi promovida pelo Comitê Estadual com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Como o local escolhido foi o Complexo Esportivo Jorjão, em que ali os serviços de atendimento à comunidade imigrante aconteceriam na quadra do Jorjão, atendimento da Defensoria Pública, CadÚnico, Polícia Federal, SESC, SENAI, mais uma série de instituições, a gente acabou tendo a ideia de promover também um torneio de futebol aproveitando o campo sintético do Jorjão. E aí esse torneio de futebol também era uma maneira de atrair um número maior de imigrantes, e acho que até funcionou muito bem ali para o nosso objetivo no dia. Então foram 4 equipes que participaram, né, uma equipe da comunidade haitiana, uma equipe da comunidade africana e 2 equipes da comunidade venezuelana. E aí a gente teve um grupo que participou da organização desse evento, a Laura, o Rafael, a Natália e só, né? E aí acho que o Gabriel no dia lá apoiou um pouquinho também. Mas enfim, basicamente foi a Laura, a Natália e o Rafael que fizeram toda a organização do torneio. E aí surgiu então a ideia da gente de aproveitar essa experiência do torneio para unir, como a Laura falou, o interesse dela acadêmico com essa atividade de extensão que tinha sido realizada. Beleza? Então vou passar a palavra para a professora Juliana. Professora Juliana, obrigado novamente aí pelo convite e fica com você. Obrigada, boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigada, professora Hermes, pelo generoso convite, a Laura, por fazer tanta questão, mencionar várias vezes. Me senti muito lisonjeada, Laura, não só pelas menções generosas na sua apresentação, como no seu trabalho. Estou desde ali dos agradecimentos até o meio do texto,
e as referências. Então, sou muito grata mesmo pela tua generosidade, reconhecimento e carinho por permitir que eu possa participar desse momento tão bonito da sua carreira profissional. E cumprimento aí os seus pais, acho que estão presentes. Eu sempre digo e reforço, é um momento muito bonito, o TCC, que talvez seja uma das poucas atividades que os pais acompanham os filhos aí durante as atividades acadêmicas. Cumprimento o professor Arthur, a quem eu tenho grande apreço, consideração e respeito pelo trabalho que realiza em prol da comunidade imigrante e refugiada. Bom, Laura, eu particularmente estava um pouco ansiosa pelo teu texto, desde as tuas aflições sobre o direito esportivo, o que fazer, e críticas muito construtivas e pontuais, e o que você ia fazer. Na nossa primeira conversa, eu fiquei um pouco angustiada se eu tinha te incentivado ou se eu tinha te desmotivado. E fico feliz que eu te incentivei. Confesso que depois daquela nossa longa conversa ali no corredor da Unigran, eu fiquei um pouco angustiada se talvez a nossa construção fortalecesse os seus anseios e te levasse adiante, ou se você iria desistir. Então, fiquei feliz que você levou a nossa conversa ali, de alguma forma consolidou isso em ciência, que você tenha feito um bom trabalho com o professor Hermes. E aí eu fico muito feliz de vocês. Eu tive a oportunidade ali da banca do Rafael, que também tinha um pouco de esporte, e a sua totalmente imersa no esporte, e não só no esporte como um mecanismo de integração, mas por identidade da UFGD, do curso de Relações Internacionais, da cátedra. Um trabalho muito bonito que o professor Hermes ele faz essa gestão a longo tempo. Eu sei que talvez é o filho que ele mais tem orgulho ao longo das atividades aí em prol da comunidade imigrante, diante de tantas outras que ele faz, mas eu vejo muita identidade do seu orientador e sua nessa pesquisa. Acho que feitas essas considerações iniciais, eu vou falar um pouquinho do teu texto, os pontos muito fortes assim que eu gostei do teu texto, e alguns outros pontos, como você disse que quer o mestrado, e aí talvez eu vou me colocar aqui de novo nessa ponte de incentivar realmente a buscar o mestrado, o doutorado, eu vejo potencialidades. Então, talvez o segundo momento da minha fala seja mais para te orientar nesses novos passos que você tem essa pretensão. Então, de início, você foi muito feliz em aproveitar as suas atividades acadêmicas em relações internacionais e trazer o esporte, aí, o torneio da amizade, como um formato de integração para migrantes. Então, nós vemos normalmente integração em alguns eixos muito essenciais, que é a documentação, a acolhida, documentação, trabalho, que é o tripé da migração, principalmente fluxos migratórios forçados e inesperados. Aí depois disso nós temos a condição de habitação, que se torna aí um novo desafio, e aí educação, inserção por educação. E a gente acaba se perdendo aí em meio a esses 5 elementos, e nós deixamos de lado outras situações em que a vida acontece. Porque qual que é a importância da gente trazer esses outros elementos para a pesquisa da migração? É trazer vida, visibilidade para essas pessoas, em que cada um seja um. Porque, eventualmente, quando nós trabalhamos aí com massas, números e inserção social, integração social, dignidade humana, talvez isso fica muito distante da realidade das pessoas que passam a pertencer à nossa realidade. Então, acho que o esporte ele tem essa sensibilidade. Eu gostei muito da forma que você estruturou o teu TCC, que você trouxe algumas principais frentes aí migratórias, né? A haitiana, e mais uma vez agradeço por você ter referenciado alguns pontos ali da dissertação, e também que você usou um artigo muito recente que eu publiquei com o professor Jones. O Alex, que eu acho que é
maior referência que nós temos aí em migração haitiana, principalmente no aspecto laboral. Então, você foi muito feliz em usar as pesquisas deles nesse sentido, bem como os dados do Ministério Público do Trabalho. Migração venezuelana também, percebi que você trabalhou com alguns autores da casa. E a africana. A africana eu gostei muito, porque a gente ainda não tem muita coisa, é um fenômeno novo. Então, você também foi muito assertiva em descrever a migração africana. Eu, particularmente, Laura, gostei muito do esporte como estratégia de integração. E essa é a parte que eu mais queria ler no teu TCC. No final da tua apresentação, e aqui eu já vou amarrar, você traz o mecanismo de soft power. E eu senti a necessidade de você colocar o soft power e dialogar um pouquinho mais aqui no esporte como estratégia de integração também, porque aí você trouxe alguns elementos jurídicos em razão de uma das suas graduações que é em Direito, mas eu vejo aí uma interdisciplinariedade muito forte na tua pesquisa. Então, eu senti falta de você trabalhar um pouquinho com esse mecanismo aqui nessa parte. Torneio da Amizade, eu gostei da forma que você dispôs. Eu só sugeria aí para você uma sugestão, ao invés de ter só uma foto, talvez colocar 2 fotos, uma do lado da outra, ou talvez aumentar um pouquinho mais. Eu gosto de imagens, eu acho que as imagens talvez dizem muito mais do que talvez o texto, né? Então, você tem uma riqueza iconográfica de fotografias muito interessantes aí no teu trabalho. Então, talvez colocar uma do lado da outra ali numa edição do Canva, já que você tem o Canva, né, Laura? Então, assim, eu ia sugerir, né? Não sei se você conhece, mas como você já mostrou como você trabalha com essa ferramenta, talvez ali uma edição, uma do ladinho da outra, do mesmo agrupamento. Então, assim, uma do ladinho da outra de haitianos, venezuelanos, aí a comunidade africana, né, entre as diversas nacionalidades. Ali também aquelas atas que você traz do jogo, acho que uma do lado da outra, você conseguiria aumentar a fotografia para melhorar a nossa visibilidade e também valorizar as suas fotografias. Tem uma fotografia muito interessante lá na página 37, que é sua, do Arthur. E aí, essa fotografia, eu penso que além de você inserir ela, você fazer uma descrição, um parágrafo embaixo, quem são essas pessoas, como que essas pessoas elas atuaram na organização desse jogo, como que foi a divisão de atividades e responsabilidades, e também mencionar o nome dessas pessoas que fizeram parte desses protagonistas, porque às vezes a gente ofusca as pessoas que estão todos os dias trabalhando com a gente, né? E aí você mencionou na sua apresentação pessoas que foram essenciais. Essas pessoas, elas estão no seu TCC. Então, eu não tiraria o mérito nem a estrutura acadêmica de você abrir um parágrafo embaixo e falar quem são essas pessoas, como que se deu a divisão ali de atividades, tá? Porque aí eu acho que você conseguiria aí agregar valor nas suas imagens. Eu acho que a título inicial, assim, de apresentação e pontos fortes, foram esses os aspectos que eu verifiquei. Agora eu vou te fazer algumas sugestões, tá? E depois você verifica com o seu orientador se você entende se é assertivo ou não as suas sugestões. Que eu pensei. Uma coisa que eu pensei usualmente nós colocamos a entrevista ela realmente como apêndice. Mas a sua entrevista, para mim, eu lendo, ela para mim ela é um capítulo. Eu senti que ela é um capítulo, ela poderia funcionar como capítulo. Então, antes das considerações finais, eu sugiro você subir a entrevista, porque ali nas suas considerações finais, você também menciona algumas partes da entrevista. E aí você deixar a entrevista lá pro final, você tá perdendo a cereja do teu bolo, tá? Então, eu sugiro. E aí tem falar, professor, não é possível. Tem um livro do Pierre Bourdieu que chama Miséria do Mundo. Ele é um calhamaço, assim, trabalha com migrantes, num cortiço. E aí ele escreve um pouco de teoria e deixa ali entrevista pra gente ler. E eu achei aquilo uma sensação maravilhosa. Porque por mais que nós, que fazemos o nosso trabalho, tenhamos a nossa interpretação, a leitura dos dados de campo, igual os seus são dados inéditos, ela vai ter uma percepção particular para cada leitor.
E esse livro, ele me trouxe essa percepção que me permite, inclusive, fazer essa sugestão para você, que existem grandes autores que também usam essa metodologia de escrever ali conceitos, trabalhar um pouco com a robustez teórica, material, e depois insere a entrevista como uma sequência. Então, é uma sugestão do meu ponto de vista como leitora do teu texto, que talvez a entrevista poderia vir um pouquinho antes das considerações finais, o capítulo anterior das considerações finais como um capítulo. Justamente porque ela complementa as tuas imagens. Ela complementa ali o que você traz no capítulo anterior, tá? Então, é por isso que aqui, ó, do Torneio da Amizade das Nações. Talvez você abrir ali 4.1 e as entrevistas dos migrantes, o que eles entenderam sobre isso, qual que é a fundamentação do esporte, como que eles têm essa possibilidade, tá? Esse é um ponto que eu pensei aí para valorizar o teu trabalho de campo. Falando sobre trabalho de campo, vou lá para a tua introdução. Então, fui lá para o fim, agora vou voltar no começo. Eu vou para a tua introdução e pensar em melhorar a tua metodologia, tá? Então, na tua metodologia, você colocou que entrevistas semi-estruturadas, e aí depois fazer alguns ajustes, que respeitando os critérios éticos de anonimato, enfim, para amarrar como essas entrevistas foram feitas, tá? Colocar também que essa pesquisa é uma pesquisação, porque quando a gente trabalha junto com o campo, quando nós não somos meros observadores, que só anota e não interfere no cotidiano, seria talvez uma pesquisa mais de caráter de observação. Mas no teu caso, você trabalha, você ajudou a organizar esse evento, então a metodologia também é uma pesquisa-ação. Você não só pesquisou, mas como também você trabalhou junto com o núcleo, aí os seus sujeitos e sujeitas. E aí, como último elemento da metodologia, a interdisciplinariedade, porque eu sei que a Laura faz 2 faculdades, e essas 2 faculdades apareceram aqui nesse TCC. Então, a pesquisa interdisciplinar, tá? Eu acho que como uma última sugestão, porque eu já falei muito aqui, as suas tabelas e títulos, tá? As suas tabelas, ali você tirou alguns prints, colocou, realmente é muito difícil. Tirar os dados trabalhistas, o CAGED mudou, tá muito difícil tirar os dados do CAGED. Você tem que assistir vídeos e vídeos para poder trabalhar com esses dados. Então, eu entendi ali o que você fez para expor os dados. Mas eu senti falta dos seus prints no início, ter uma imagem número 1, o título dessa imagem, embaixo da imagem a fonte, o ano. E além disso, não só colocar a imagem ali jogada, é a mesma ideia ali da fotografia da página 37, pelo menos explicar em um parágrafo anterior ou posterior o que esses prints significam, o que essas nacionalidades elas significam, elas exemplificam. Por exemplo, a comunidade africana. Não é a África inteira, nós temos os principais países. Então, mencionar a nacionalidade para dar identidade também para a comunidade que está em Dourados. E, bom, eu acho que a título geral são... e por fim, as referências. Algumas referências não estão no final, tá? Dá uma revisada no teu texto. Você referenciou no texto, mas você não colocou no final. Então, dá uma revisadinha aí no seu texto das referências e colocar elas em ordem alfabética, tá? Depois dá uma ajustadinha nelas ali em ordem alfabética. E eu gostei muito que você mencionou Stuart Hall como identidade, porque ele faz muito parte aí desse viés mais de identidade, cultura e integração social migratória. Eu vejo ele aí como um bom teórico, pelo menos para esse tema novo que você, eu acho que acredito que tenha tido um pouquinho de dificuldade de encontrar o material. Então, ele é um autor que te dá subsídio aí para essa pesquisa corajosa aí que você enfrentou, tá bom?
Mas eu agradeço muitíssimo, Laura, pelo convite, pelas generosas menções. Agradeço o professor Hermes e retorno a palavra para o presidente dessa banca. Obrigado, Ju, pela leitura atenta, os comentários. Acho que tem algumas questões até de forma aí no uso das figuras, no uso das fotos, né? Algumas questões que eu e a Laura a gente já tinha conversado e precisam de fato ser adaptadas, e a gente vai pensar sobre essa questão de fato do uso das entrevistas e como explorar mais elas, sim, com certeza. E depois a Laura pode falar um pouquinho sobre aquela questão do soft power, como que ela entende isso. Era uma proposta inicialmente também que a Laura tinha no trabalho, acabou não tendo talvez o peso que você imagina que, né, poderia ter tido, mas eu acho que ela leu um pouquinho sobre isso e ela pode também falar depois sobre isso. Antes de passar a palavra para o Arthur, só um registro rápido, quando a Laura falou sobre os Black Panthers, ela citou o Edwin, o Apache e o Dauda, tem mais vários outros meninos da comunidade africana no time, que ela não mencionou, mas que estão ali todo final de semana com a gente. Samuel, o Giovanni, o Edilson, que agora não está mais toda semana ali com a gente, mas que teve durante muitos anos. Tem ali o Darpi, que teve durante muito tempo com a gente também. Depois o Edwin pode ir me fazendo relembrar, mas são muitos outros além deles. Arthur, palavra contigo. Opa, boa tarde, boa noite já quase novamente. A Laura, parabéns pela apresentação. Hermes, Juliana, familiares, amigos, todos aqui presentes. Laura, eu vou começar dizendo então que eu achei muito válida a escolha do seu tema, tá? Não só por ser um tema ainda pouco explorado nas pesquisas envolvendo migrações, mas que tem ganho um destaque bem significativo aí por parte da imprensa, do próprio Acnur. É interessante que você está escrevendo também sobre um evento do qual você participou, né? Talvez tenha até ajudado na organização, não me recordo exatamente, principalmente porque você vivenciou e conseguiu entrevistar aí alguns participantes, né? Até acho que talvez seja a principal riqueza aí do seu trabalho e que, infelizmente, teve pouco destaque ao longo do trabalho, né? Acho que você poderia ter explorado melhor essas entrevistas ao longo do texto, principalmente ali no último capítulo, e não apenas como apêndice, né, ao final. Mas, enfim, essa discussão sobre o esporte como instrumento de integração local e acolhimento de imigrantes, eu acho que é uma discussão muito válida, né? Então, o seu trabalho tem um mérito de trazer um pouco dessa discussão para um TCC, né, que, no geral, está bem escrito, bem organizado. Gostei da forma como você estruturou o sumário, mas acho que, dito isso, acho que tem algumas lacunas importantes, vou comentar um pouco sobre isso. Sei que, pelo fato de hoje ser dia 19, né, o prazo da entrega final ser amanhã, né, vai ser pouco tempo aí para você incorporar algumas sugestões. Entendo essa limitação, mas acho que esse também é um momento para isso, né, se não para agora, eventualmente para o aprofundamento e a continuidade dessa pesquisa que você disse, né, na sua apresentação que você tem interesse, né? Então, algumas lacunas e principalmente problemas de forma, e esse eu acho que você deveria fazer um esforço grande para tentar revisar até a versão final, né, que você vai enviar amanhã, né? Então, assim, eu achei muito interessante o seu sumário, né, como você organiza, trazendo aí desde as questões mais gerais, né, da migração, algumas migrações específicas aqui que você analisa, né, a partir da realidade de Dourados também, apesar de não ter ficado tão explícito no seu trabalho, imagino também que o recorte aí da migração haitiana, venezuelana e africana, além da pertinência local,
também é porque foram as comunidades representadas no torneio que você analisa, né? E aí eu acho que isso é uma lacuna muito importante, porque você contextualiza cada uma dessas migrações, mas você não fala sobre os times que estão participando e sobre as comunidades que esses times representam, né? Eu acho que isso deveria ter tido um destaque maior no seu trabalho, mas de toda forma é louvável você ter trazido um pouco das características de cada um desses fluxos migratórios aqui em Dourados, tá? Dito isso, sim, os meus comentários, tanto quanto a forma, quanto com relação às lacunas, eles vão ser pontuais, não vou seguir aqui uma linha de continuidade baseada no roteiro do seu texto, tá? Com relação ao resumo, tá? Tem um problema de forma aí, né? O resumo ele não tem esse recuo aí da primeira linha do parágrafo. Depois ali palavras-chave, né? Seria palavras-chave, não tem o S ali no final. Teria que estar em negrito, enfim. Mas para ainda as questões de forma, eu acho que o seu resumo ele tem dois problemas. O primeiro deles, né, a sua primeira frase, ela tem mais de 5 linhas, você vai fazer o ponto final ali só na metade da sexta linha, então fica um pouco truncado o texto, um pouco confusa a leitura, e na parte final, na segunda metade do seu resumo, eu acho que ficou um pouco assim, como que eu posso dizer, confusa e repetitiva a redação, né? Então, por exemplo, você fala, por fim, será analisada a ausência de mecanismos que corroboram com a falha e oportunidades associadas às limitações que revelam uma lacuna estrutural no que diz respeito às práticas desportivas. Achei que ficou muito confusa essa frase e, sinceramente, apesar de algumas palavras rebuscadas, assim, não me disse muita coisa, né? Acho que deveria ter sido mais objetiva. E aí, na última parte ali, você fala dos resultados, você meio que repete alguns termos que tinham sido citados anteriormente, né? Então, acho que, em termos textuais, acho que ficou bem confusa essa redação, acho que caberia uma revisão aí, já que é o primeiro contato que o leitor vai ter com o seu texto. Bom, dito isso, né, dando a sequência aí, no capítulo 1, eu acho que antes de apresentar o Migra, e você traz isso muito bem, né, com base nas regiões, né, o perfil migratório de cada região, eu acho que faltou, você até cita uma frase da grande pesquisadora Juliana Aizawa, né, sobre política migratória, enfim, mas acho que faltou uma discussão teórica e conceitual maior sobre o fenômeno das migrações que você pretende analisar, né? Tem um parágrafo ali contextualizando, mas não aprofundando muito. Enfim, acho que não para agora, mas futuramente deveria pensar nessa questão aí como aprofundar essa discussão a partir de alguns marcos teóricos e conceituais que a gente tem na literatura sobre migração. Direito da página. Você fala as 3 fases distintas, né, com base no nosso amigo Alex Jesus, 2018. Eu senti falta, você não trouxe aqui a principal rota de entrada dos migrantes haitianos no Mato Grosso do Sul, especialmente em Dourados, que é por Corumbá, ali a partir do grupo populacional que veio do Chile, né, tinha uma grande comunidade. A partir do momento que o Chile restringiu a sua legislação, né, dificultando o acesso e a permanência desses migrantes, esses haitianos que estavam no Chile atravessaram pela Bolívia até chegar em Corumbá, né, então depois vindo para Dourados e outras cidades do estado. Como o título aí do tópico é migração haitiana, em Dourados, senti falta de trazer a principal, pelo menos uma das principais rotas pela qual esses migrantes chegam em Dourados, né? Chile, Bolívia, entrando por Corumbá, até chegar aqui no Mato Grosso do Sul. Também na página 14, você vai falar que Dourados apresenta alguns descendentes de imigrantes históricos. Não ficou claro para o seu leitor quais seriam esses, está falando dos bolivianos, está falando dos paraguaios, né?
acho que caberia especificar um pouco mais. Na página 15, você menciona, você fala do FGD, né? Você fala cátedra de uma forma muito genérica, assim, o seu leitor, eu, a Juliana, né? Nós aqui sabemos o que é a cátedra, mas o leitor médio, possivelmente, ele vai ficar se perguntando o que é essa tal de cátedra, né? Assim, não tem nenhum nome completo da cátedra, não tem uma nota explicativa contextualizando, né? Falando aí do convênio do Acnur com as universidades e outras instituições aqui no Brasil, qual que é a proposta, né, que seria desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que essa é uma lacuna importante. Depois, a Juliana comentou um pouco sobre isso, na página 16, quando você vai trazer as figuras, né, que eu acho que é bem válido isso, elogio o seu esforço, mas assim, eu senti que as figuras estão jogadas, né? Então, por exemplo, não estão formatadas da forma correta, não tem o título, né? Figura 1, título da figura, não tem depois embaixo da figura a fonte de onde a figura foi extraída. Você poderia ter colocado uma lista de figuras também no começo do seu trabalho, né? Antes aí do resumo, falando de cada figura, com título, em que página ela aparece, teria sido muito importante. E, além de tudo, senti falta também de você analisar essas figuras, né? Você coloca as figuras e não comenta sobre elas, não tem um parágrafo seu analisando e comentando as figuras. Na página 18, você fala do contexto de Dourados, da Operação Acolhida, em algum momento você menciona parceria com empresas frigoríficas locais, né? Senti falta também de você explicar um pouco mais como funciona essa interiorização através da vaga de emprego sinalizada, né, que é muito importante para atrair essa mão de obra, né, aqui para Dourados e região. Na página 19, você vai falar aí do acesso à educação inclusiva, vai comentar algumas questões sobre as dificuldades que os migrantes enfrentam, né, no acesso à educação. Eu acho que você, assim, não é nem para agora, né? Entendo também que é difícil, o seu trabalho foi escrito aí ao longo desse ano, mas queria destacar que nesse ano a gente teve alguns avanços aí na política de acesso à educação por parte dos migrantes em idade escolar, né? Tanto pela cartilha que foi elaborada aí junto à CEMED, a equipe também do vereador Franklin, sobre como lidar, né, com esses migrantes no ambiente escolar, as provas de nivelamento que passaram a ser em língua espanhola também a partir desse ano, uma conquista importante. Você vai falar das dificuldades aí enfrentadas na equivalência de estudos, burocracia, tradução juramentada, apostilamento. É importante destacar também, né, que através da atuação da cátedra aí do professor Hermes, do Ministério Público Federal, tivemos avanços nessa questão, né, a dispensa do apostilamento para os migrantes venezuelanos por conta da situação de crise humanitária que o país enfrenta, né? Então, já que você trata da questão da educação, acho que seriam pontos importantes que fortaleceriam o seu trabalho. Dando continuidade aqui, na página 22, agora eu vou ter que recorrer ao texto, mas, na página 20 e 21, você vai falar das associações, né, enfim. Eu senti falta de referências que embasam essas afirmações que você traz, esses dados, e também destacar que os dados estão desatualizados, né? Então, a Associação dos Haitianos, presidida por Jean Kenson Jory, né? Acho que o Jean nem se encontra no Brasil mais, né? Com certeza não em Dourados. Da Dunamis, né? Você fala da Rossana. A Rossana também não é mais a presidenta, é o Joma. Depois você vai falar das questões da pandemia, enfim, mas senti falta de fontes nessa parte aqui do seu trabalho. No 1.3, você vai falar da migração africana em Dourados. Esse Souza 2014, que eu não encontrei ele ao final. Também tem a questão que a Ju comentou, né? As referências estão fora da ordem alfabética, isso até prejudica um pouco essa identificação. Quando você vai dizer, em
iniciativas governamentais, bolsas de estudo, ProUni. Já que você está falando da migração africana, senti falta de mencionar também o PEC-G, né, que pelo menos no nosso contexto aqui, talvez o principal responsável pelos estudantes africanos aqui na UFGD. Na página 25, você vai falar das diplomacias subnacionais ou paradiplomacias. Paradiplomacia teria que ser escrito junto, né, e não separado, como está. E aí uma questão mais de discussão conceitual, né? Na minha leitura, porque a gente fala em paradiplomacia, a gente, pelo menos o que a literatura acadêmica na área de RI entende por paradiplomacia seria uma atuação internacional dos governos subnacionais, né, municípios, Estado, enfim. E quando você vai falar dessa migração africana na UFGD, eu acho que é muito mais essa atração de imigrantes africanos, ela se dá muito mais por conta de uma atuação da UFGD, que, ao meu ver, seria mais de diplomacia científico-acadêmica do que do município de Dourados, propriamente, né? Então, vejo pouco protagonismo do município, né, nessa vinda de imigrantes africanos. Mas, enfim, algo que até, se você puder comentar um pouco qual que é a sua interpretação sobre isso. Você cita, em alguns momentos, o trabalho do Bari, 2021, mas eu acho que faltou, nas outras páginas, aí, faltou um pouco mais de trazer outras fontes também para referendar as afirmações que você está trazendo. No capítulo 3, do esporte como estratégia de integração, eu acho que você fala da iniciativa da Copa do Mundo dos Refugiados, né? Eu acho que caberia um aprofundamento maior sobre essa iniciativa, que, ainda que não seja a única, talvez seja a grande referência, né, grande modelo de inspiração de outras iniciativas que busquem dialogar esporte e a migração e o refúgio, né? Inclusive a que você analisa, que é o Torneio da Amizade. Eu senti falta de você desenvolver um pouco mais sobre essa Copa do Mundo dos Refugiados, né, que acontece em São Paulo, enfim, pelo menos através de uma nota de rodapé, tá? Que é uma iniciativa já bem consolidada, desde 2014, salvo engano. Depois, quando você vai falar do Torneio de Amizade das Nações, você menciona que ela ocorreu como parte do evento Migração em Prol da Integração Regional. Não é esse o nome oficial do evento, tá? O nome do evento é Migração, com A maiúsculo. Em alguns veículos aparece como Migração Integra, né, o nome oficial. Não tem esse termo integração regional. E aproveito esse gancho também, não anotei a página específica, mas em alguns momentos se trata da integração local desses migrantes como integração regional, que dentro das RI vai mobilizar uma outra ideia, né, de blocos econômicos, enfim, que não faz parte do seu objeto de estudo propriamente. Tá? Também acho que você poderia ter falado um pouco mais do evento Migração, né, do qual o Torneio de Amizade das Nações ele fez parte, falar um pouco das instituições que participaram, dos tipos de atendimentos que foram desenvolvidos, tá? Na página 34, aí você cita o nome correto, né? Migração Integra, para facilitar a integração regional, substituir aqui por integração local entre membros das comunidades venezuelana, haitiana e africana. Tá? Aí, ok, essa parte eu acho que, como era talvez o cerne do seu trabalho, acho que você explicou muito bem a questão do regulamento, dos jogos, enfim. Senti falta de você apresentar os times que participaram e as comunidades migrantes que cada time representa. Acho que essa é uma questão central no seu trabalho. Você fala 2 chaves, cada uma contendo 2 equipes, totalizando 4 equipes
e não mencionou quais equipes foram essas. Tá? Nas considerações finais, você menciona alguns trechos das entrevistas, acho que na minha visão, mas isso aí você conversa com o seu orientador depois, isso deveria estar antes das considerações, né, no capítulo anterior, e isso te daria uma brecha para você aprofundar um pouco mais esses trechos, são muito importantes, tá? Concordo com a Juliana, eu acho que as entrevistas talvez seriam a cereja do bolo, o grande mérito do seu trabalho, né? Acho que elas poderiam ter sido melhor exploradas antes do apêndice, antes das considerações finais, ali no capítulo mais específico sobre o torneio, tá? Mas assim, Laura, tudo que eu estou dizendo aqui é para você pensar, analisar, né? Já que você está querendo desenvolver essa pesquisa no futuro, né? Comentou sobre mestrado, enfim, tá? Eu acho que para agora, né? Considerando aí o tempo curto que você tem, é mais pensar nas questões de forma e nesses ajustes pontuais aí de uma palavra ou outra que você corrigir. Enfim, acho que essa questão de aprofundamento é mais para a gente poder refletir aqui, para você pensar isso futuramente, caso queira dar seguimento à sua pesquisa. Mas, dito isso, tá, Laura? Parabéns pelo seu trabalho, né? Como eu disse lá no começo, achei muito válida a sua proposta de analisar algo que aconteceu aqui na nossa cidade, que teve uma grande repercussão, que mobilizou não apenas os times envolvidos, mas as comunidades migrantes que esses times representam de uma forma geral, né, e pensar principalmente a proposta de pensar o esporte como um instrumento de integração, né, que é algo que já vem sendo desenvolvido pelo Black Panthers, né, e também pelos atores aí de uma maneira mais ampla aqui no nosso contexto local, e que tem uma grande referência, né, que você menciona, a Copa dos Refugiados aí, que acontece em São Paulo desde 2014. Parabéns também pelas entrevistas. Sei que, como você bem mencionou na sua apresentação, foram muitas dificuldades, né, para fazer essa entrevista, para conduzir essas entrevistas e depois para transcrever essas entrevistas. Tá no desafio, né, não apenas de conduzir, de pensar nas perguntas, mas depois de transcrever essas entrevistas. Então, eu te parabenizo pelo trabalho, né, como eu disse, está bem escrito, bem estruturado, e é isso. Beleza, Arthur. Não, ele estava elogiando você, Laura. Foi num raro momento de elogio, a máquina até travou. Obrigado, Arthur, pelos comentários, principalmente nessas primeiras observações que me parece que são necessárias para essa versão final que vai ser enviada à secretaria para fins de registro e repositório institucional. E os outros comentários acho que a gente vai tentando incorporar à medida que a gente for avançando. Me parece que é uma iniciativa que merece até em algum momento ser publicada, né? Assim, a gente transformar isso em uma forma de publicação, porque foi um dia muito importante para a gente pensar as formas de integração da comunidade imigrante. Vou passar a palavra de volta para a Laura, e aí, Laura, eu vou pedir para você ser breve, em função aí já do adiantado da hora, mas pedir para você dar conta aí, principalmente de duas questões. Acho que a Juliana menciona a discussão sobre soft power, então você falar um pouquinho como que você interpreta esse conceito para esse tema, e também no que o Arthur coloca sobre a questão das entrevistas, como que você acha que as entrevistas dialogam com o seu argumento da integração, do esporte como integração, né? Então, falar um pouco sobre essas duas grandes questões aí. Bom, primeiro, vocês estão me escutando? Primeiro, respondendo a professora Juliana, eu poderia ter dialogado mais sobre soft power, eu concordo. Poderia ter trazido
além de na introdução, em outros trechos do meu trabalho. E o que eu entendo do esporte como do soft power nesse caso é justamente uma ferramenta que está ali para auxiliar os imigrantes a projetarem mais sobre a sua cultura. E aí eu acho que com a fala do professor Arthur sobre eu ter pecado e não ter falado mais sobre os times e as nacionalidades, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais o soft power juntamente com essa questão. Nas minhas versões anteriores, eu acabei falando mais sobre os times. Só que na hora de passar para a versão final que foi enviada a vocês, eu acabei diminuindo e tirando um pouco disso. Acho que eu pensei que fosse muita informação e acabou que, na verdade, faltou. Deveria ter colocado, na verdade, ter ficado mais. E, enfim, sobre a dúvida do professor Arthur, sobre as observações do professor... e para finalizar sobre a professora Juliana. Eu concordo que eu poderia ter mencionado mais a mesa e os dados da UBMigra. Na verdade, os dados que eles me enviaram, foram eles que me enviaram as capturas de tela. Não foi nem eu que entrei no site e tirei. E aí, como eles demoram muito para responder, eles iam demorar muito tempo até me retornar de novo e eu consegui de um jeito que ficasse visualmente melhor para vocês. Também concordo sobre subir as entrevistas, acho que teria sido melhor. Eu usei como base o trabalho do Rafa, onde eu coloquei, inseria as minhas entrevistas. Então, eu achei que seria pertinente, mas eu entendo agora que eu poderia ter colocado em outro lugar. Além disso, eu concordo que eu poderia melhorar a minha metodologia e inserir sobre uma pesquisação, melhorar as minhas tabelas, os meus títulos, explicar mais sobre o que cada dado significa. E aí vem outra sugestão do professor Arthur, que eu poderia explicar mais sobre as figuras, formatar elas e analisar elas comentando. Ele sentiu falta de um comentário meu sobre isso e eu concordo. Eu anotei aqui as páginas que o professor Arthur fez as observações. Vou melhorar no meu resumo, concordo, lendo ele agora, escutando as dicas que vocês estão me falando e as sugestões. Eu vejo que eu fiquei muito repetitiva, até mesmo na minha apresentação para vocês, acho que o nervosismo me atrapalhou muito nisso. E também poderia aprofundar algumas discussões. Por fim, eu acho, assim, eu concordo que com todas as observações que vocês fizeram, se eu tivesse mais tempo de melhorar ainda mais meu trabalho, eu com certeza faria. Acho que isso vai ser algo para posteriormente eu fazer com mais atenção. Bom, eu não sei se eu respondi todas as perguntas para vocês, mas eu tenho uma dúvida, na verdade, para o professor Arthur, que ele sentiu falta de eu mencionar as equipes. E aí eu gostaria de saber o que exatamente ele sentiu que eu poderia ter melhorado nesse aspecto. E aí eu finalizo por aqui. E aí, Laura, não, eu acho que seria interessante você colocar de maneira bem explícita os nomes das equipes e qual comunidade imigrante elas representam. Bem tranquilo isso. Então, equipe Black Panthers, comunidade africana. Aí tem, os venezuelanos eram 2, né? Guaiana, alguma coisa assim. Só deixar claro isso, assim, que não percebi isso no seu trabalho. Mas de maneira bem simples. Entendi, professor. O senhor fez alguma anotação que o senhor possa me enviar para eu poder entender isso melhor? Se o senhor puder me enviar, agradeço. Depois a gente ajusta, Laura. Isso aí é tranquilo. Essa parte Tá bom, então. Essa é a mais simples das coisas que ele pediu para você ajustar. E o professor Arthur também falou que eu poderia comentar mais sobre a paradiplomacia, também corrigiu que eu deveria ter colocado junto. Assim, deixa eu até achar aqui a página que eu coloquei sobre.
nesse sentido, o que eu quis explicar sobre isso sobre a ação das instituições e a cooperação entre as comunidades. Eu não sei se a minha linha de raciocínio está correta nesse caso. Acredito que eu possa melhorar e me aprofundar mais para fazer talvez uma alteração ou aprofundar o texto. Então, eu acho que essa questão nem é tão central assim, é mais a terminologia, né, para escrever tudo junto, porque isso é controverso. Como você não referencia assim, autores com que você está trabalhando, mas pode ser que alguém entenda o que a UFGD faz como uma espécie de paradiplomacia dentro da universidade. Era mais uma reflexão assim que eu queria ouvir de você, que na minha leitura não é um protagonismo do município em si a atração desses migrantes, né? Mais um trabalho da universidade através aí dos convênios, enfim, dos programas que ela tem para atrair, né? Eles acabam vindo para Dourados, mas na minha leitura, tá? Não seria uma mérito do município em si e mais da universidade, mas nem precisa mexer isso aí não, é só corrigir o termo e tá tudo certo. Beleza, gente. Juliana, Arthur, tudo ok? Então, antes de finalizar aqui a gravação, só agradecer a participação de vocês dois, os comentários, né? Eu e a Laura, a gente vai incorporar tudo aquilo que for possível dentro do nosso prazo exíguo, mas acho que o mais importante são as reflexões aí que vocês trouxeram para esse nosso tempo. Vou aqui interromper a gravação e já vou compartilhar o link com vocês para a gente ir para a sala da deliberação.